Nós estamos fazendo uma série intitulada Os Últimos Tempos, como você pode ver aí no slide. E essa série é uma exposição dos capítulos 24 e 25 de Mateus, o chamado Apocalipse dos Evangelhos, né? Ou é o discurso escatológico de Jesus Cristo. E já temos feito algumas mensagens e algumas coisas que eu tenho dito, eu tenho repetido, não para ficar enfadonho, mas para que essas ideias sejam bem fixadas na sua mente, para que a gente tenha uma perspectiva correta. Então, antes de ler o texto de hoje, eu gostaria de relembrar alguns pontos de mensagens anteriores que eu falei e que nos ajudam preparando para aquilo que eu vou falar nesta manhã. Primeiro, eu quero lembrar que eu tenho ensinado há bastante tempo, todos os domingos eu menciono o conceito de perspectiva profética, de que quando os profetas do Antigo Testamento falavam alguma coisa sobre o futuro, eles pintavam um quadro, é como se eles estivessem pintando um quadro, que não dava para você saber o que está mais perto, o que está mais longe. Então ele era bidimensional. Por isso as pessoas esperavam que quando o Messias viesse, ele resolvesse as coisas todas de uma só vez. Mas a verdade é que Jesus veio e desapontou muita gente, porque as pessoas esperavam uma redenção plena, inclusive no âmbito social e político, que não aconteceu. Mas o que Jesus nos ensina, e os apóstolos reforçaram isso, de que existe uma profundidade temporal que a gente precisa dar à vinda de Jesus. Tanto é que algumas coisas ele resolve na primeira vinda e outras serão resolvidas na sua segunda vinda. Isso é o que a gente chama de perspectiva profética. Mas essa perspectiva profética, ela também permite que uma palavra de Deus seja cumprida mais de uma vez. Ela tenha múltiplos cumprimentos. Então, ontem, por exemplo, quem esteve conosco na programação que nós chamamos de acampamento, ouviu o conceito de dia do Senhor, que era comum no Antigo Testamento. O dia do Senhor, ele não teve só um cumprimento lá naquele momento próximo da vida dos profetas, mas ele teria um cumprimento futuro. O dia do Senhor era tanto um conceito da intervenção divina, por assim dizer, ou da atuação mais direta de Deus para redimir o seu povo, ou para trazer juízo sobre pecadores. E isso acontecia nos dias do profeta, mas também acontecia lá na frente com a vinda de Jesus Cristo. Então na Escritura existe isso. Existem conceitos que são trabalhados para uma aplicação para aquela geração, mas que tem aplicação futura. E é isso que nós vemos nesse discurso de Jesus em Mateus 24. Ele faz referência a várias coisas que iriam acontecer naquela geração, inclusive culminando na destruição de Jerusalém, mas que apontavam para realidades futuras que valem para a nossa vida hoje e continuarão valendo até o fim desse mundo. Então, um primeiro cumprimento pode ser pode ser uma espécie de protótipo, né, daquele próximo cumprimento. Esse é um conceito importante para nós aprendermos. Outra coisa que eu trabalhei é que o Novo Testamento afirma tanto que o fim dos tempos já foi inaugurado, quanto ainda está por acontecer. Eu tenho dito isso várias vezes, repeti isso ontem nas palestras para quem esteve aqui presente, de que os últimos dias, ou o fim dos tempos, são expressões que podem se referir a um tempo que ainda não chegou, mas certamente se referem a coisas que já acontecem. Então, quando a gente fala de escatologia para as pessoas, a maioria das pessoas fala assim, quero aprender esperando que vai ser alguma coisa que ainda está por acontecer. Quando na verdade a Escritura diz que ela já começou, ela já iniciou. Os próprios escritores do Novo Testamento se dizem parte do fim dos tempos, parte dos últimos dias, da última hora, do fim dos séculos, são expressões diferentes usadas. Eles dizem, já é a última hora. Eles dizem, a nós tem chegado o fim dos séculos. Eles dizem, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quer dizer, eles estão dando confirmação de que os últimos dias já começaram, embora ainda haja algumas coisas para acontecer. E a última coisa que eu disse é que, se é verdadeiro que a gente já está no fim, mas ainda não é o fim do fim, então nós precisamos equilibrar duas reações, das quais eu vou falar hoje com mais detalhe, que é segurança e vigilância. E eu quero lembrar o que eu disse em um sermão anterior sobre segurança e vigilância. Eu falei que são conceitos que no dia a dia parecem contraditórios. Pensa bem,
Se eu convido você para ir para um bairro perigoso, seja de Limeira ou de qualquer outra cidade, e a gente entra lá, nós dois, pode ser que num primeiro momento você ande olhando para um lado e para o outro, receoso de que alguma coisa possa nos acontecer. Esse é o espírito de vigilância. Quando é que a gente vigia? Quando a gente tem senso de perigo. Se a gente não tem senso de perigo, se a gente não tem senso de que algo pode nos acontecer ou algo está por vir, então não tem vigilância. Mas se eu falo assim, vamos à minha casa e eu entro lá em casa, tranco a porta, está tudo protegido, um condomínio fechado ou qualquer coisa assim, você se sente seguro, você não fica olhando para lá e para cá. Então, para nós, vigilância e segurança são duas coisas contraditórias. No dia a dia, você só vigia quando você não se sente totalmente seguro, e quando você se sente totalmente seguro, você não vigia. Na Bíblia, essas duas coisas não são excludentes. O cristão precisa aprender a aliar segurança e vigilância. As duas coisas fazem parte de vida cristã. E é delas que eu quero falar nessa manhã. Então, o título é Segurança e Vigilância, e eu quero expandir esse conceito que precisa ser, esses conceitos aparentemente paradoxais, mas que precisam ser unidos. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer, por favor, de Mateus 24, de 32 a 44, e aí nós vamos expor esse texto. Mateus 24, de 32 a 44. Diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu tenho explicado em sermões anteriores que há um sentido em que Mateus 24 é treinar-nos a discernir os tempos. Por discernir os tempos, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não quero dar a você ferramentas para você dizer assim, eu sei quão perto está. Não sabe. E não vai saber. Não é isso. Discernir os tempos não significa saber quando Cristo volta, porque o nosso texto, como eu vou explicar daqui a pouco, diz que ele vem quando ninguém está preparado, ou ninguém espera, ninguém sabe, tem que estar preparado, mas ninguém sabe exatamente quando. Então, o que seria discernir os tempos? Eu quero começar com a parábola da figueira, que é mencionada aqui. Por que Jesus conta a parábola da figueira? Ele diz assim, olha, o que acontece com as plantas? E ele pega a figueira como exemplo. A figueira perde todas as suas folhas no inverno, como é típico de regiões mais frias, e quando ela volta a florescer, já é final de primavera e apontando para o verão. Então ele pega a figueira como ilustração e diz assim, quando vocês observam as folhas na figueira, significa que o verão está próximo. Não é assim que a gente faz com o tempo? Então Jesus está dizendo, é a mesma coisa com o fim escatológico. Então Jesus está fazendo uma ilustração muito simples, muito clara, fácil de entender o sentido, para dizer, vocês têm que ter a mesma percepção. Assim como a gente olha para a planta e vê que o verão está próximo, você tem que olhar para os sinais e ver que o fim está próximo. A ideia é de que nós estejamos preparados, prontos para isso. Então, há um sentido... Atenção, porque não é a única coisa que eu vou dizer, a gente vai contrabalancear. Há um sentido em que é possível, entre aspas, antecipar. Com isso eu quero dizer, estar preparado para o fim. Para isso servem os sinais. O que eu quero dizer não é que a gente faz conta, ou calcula, ou marca a data de Jesus. Os evangélicos que fizeram isso no passado, fizeram tolice.
tolice, porque isso vai contra o ensino das Escrituras. O que eu estou dizendo é que os sinais, eles nos deixam preparados. Então é como se nós tivéssemos uma antecipação do tempo do fim, e estar preparado significa estar no caminho de Cristo, pronto para recebê-lo quando ele vier. Então o discurso dele, num certo sentido, é toda uma preparação para os seus discípulos. Esse é o aspecto do discurso que promove segurança. Pensa bem, Jesus está dizendo para você muita coisa que vai acontecer. E a sua informação é segura, ele está dando a você ele está preparando você. Uma das coisas que eu falei num sermão anterior é que Jesus estava prevendo que haveria perseguição para os discípulos. Então, ninguém poderia dizer assim, uau, fui surpreendido. Não foi. Você não ouviu o discurso? Jesus estava preparando os seus. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, fala assim, não estranhem se o fogo da perseguição tem atingido vocês. Jesus já tinha preparado vocês para isso. É o que ele quer dizer. Então os sinais, num certo sentido, já preparam e asseguram de que Cristo vem. Esse é o aspecto de segurança. Você já sabe não só algumas coisas que vão acontecer, mas você sabe que essas coisas indicam que o Senhor de fato vem. Esse é um aspecto de segurança. O discurso, ele promove esse tipo de segurança. Versículo 34 fala desta geração. E essa é uma das expressões mais difíceis desse capítulo. Porque há muitas opiniões sobre o que significa todas essas coisas vão acontecer nesta geração. Que todas as coisas? Então, por exemplo, olha o desafio. Se nós sabemos que sinais acontecem, eu falei a vocês num sermão anterior, que sinais acontecem desde o início dos últimos tempos, ou dos últimos dias, que é o Novo Testamento, a primeira vinda de Jesus. Então os sinais da vinda dele acontecem desde lá atrás, não são só para o fim. As coisas que Jesus Cristo antecipou, como guerras, terremotos, fome, perseguição, falsos cristos, todas essas coisas já aconteceram lá atrás e continuaram acontecendo ao longo da história cristã. Mas o texto também fala da vinda de Jesus. Então o que são todas essas coisas? Se inclui a vinda de Cristo, então Cristo já voltou e a gente perdeu. Mas Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, dizendo assim, não deixe ninguém enganar vocês, dizendo que Cristo já voltou. Isso não aconteceu. Ele tentando acalmar o povo que achava que Jesus Cristo já teria vindo e de repente eles perderam, né? Ontem eu ensinei que o último dia, quando Cristo vem, não é um dia que você vai perder, nem que você queira, você não vai perder. É um espetáculo imperdível, nos dois sentidos. Imperdível porque é espetacular, imperdível porque todo olho verá. Então, não significa incluir a vinda de Jesus, mas refere-se aos sinais. E os sinais, eles de fato já aconteceriam naquela geração. E a expressão mais difícil é o que é esta geração? Será que ela significa, por exemplo, só a última geração? Tem crentes que acham que só significa o finzinho do finzinho, como eu tenho falado aqui. Mas eu tenho defendido que essa explicação é muito ruim, porque se esse texto só se refere ao que acontece na última geração, então a gente aqui, esse texto não serve para nós, se nós não formos a última geração. E não serviu para as gerações anteriores todas, se eles não foram a última geração. Então há um problema com essa interpretação. Há outros que dizem que significa esta raça, porque a palavra grega genea, que é traduzida por geração, também pode significar raça, e essa é uma interpretação possível, mas parece que ela perde um pouco da força do texto. Porque seria mais ou menos assim, todas essas coisas vão acontecer durante esta raça, isto é, enquanto esta raça sobreviver, a raça judaica. Mas o texto então não está falando de iminência. Parece que ele está falando de sobrevivência da raça judaica, mas não de iminência. Por isso eu não acho que é uma interpretação boa. Nem a ideia de fiéis de todas as épocas. Mas o que eu quero que você entenda desse texto? Que Jesus estava falando com os seus contemporâneos. E ele estava dizendo, todas essas coisas, referindo-se aos sinais, vão acontecer nessa geração. Mas não é que todas essas coisas acabam nesta geração. Então preste atenção nisso. Aquela geração não foi o fim, ou o término do fim, foi o início do fim. Entendeu? Foi o início do fim. Todas as coisas próprias do fim aconteceram naquela geração. Mas aquilo não foi o término do fim. Foi apenas o início do fim. Então esse é o sentido em que as coisas das quais Jesus fala, elas apontam para realidades que outras gerações também vão experimentar. Por isso que o versículo 35, Jesus de novo reforça esse elemento de segurança.
O texto fala o quê? Veja lá. Ele fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que Cristo está dizendo? Ele está certificando de que tudo aquilo que ele disse sobre o tempo do fim é verdadeiro e há de se cumprir. Ainda que escatologia não vise ser um detalhamento de coisas do porvir, podemos nos certificar de que o que Cristo revelou é seguro. Isso aqui é importante para você saber. Às vezes a gente quer saber coisas da nossa vida que extrapolam a revelação de Deus. Você já se perguntou coisas do tipo assim, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida profissional. Não está em 3 Coríntios, faça isso. Nem tem 3 Coríntios. É porque não é para você saber desse jeito. Tem certas coisas que extrapolam a revelação. Isto significa que nós devemos nos contentar que aquilo que Deus nos revelou é suficiente. Mesma coisa com escatologia. Escatologia não é Deus dar cada detalhe, tintim por tintim do que vai acontecer. Ele não quer fazer isso contigo. Ele quer te dar o suficiente para você se sentir seguro. Então imagina que você vá fazer uma viagem e alguém te diga assim, vamos viajar? E você dissesse, para onde? Calma, eu vou te mostrar. Não é assim que Deus fez com Abraão? Deus não falou tudo para Abraão. Ele falou, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou assim, ó, a terra que eu vou conseguir para você é assim, você vai conseguir uma terrinha assim, daqui a um tempo você vai ter uma família desse tamanho, nada disso. Algumas coisas Deus falou para ele, o suficiente para que ele se segurasse nessas promessas, para que ele se prendesse a elas e dissesse, estou seguro. Mesma coisa com as coisas do porvir. Jesus Cristo não nos revela tintim por tintim, mas Ele nos dá o suficiente para que nós sintamos segurança. O outro lado da moeda é que ninguém sabe. Então o texto diz, ao mesmo tempo que você tem que se sentir seguro, mas que ninguém sabe. Esse é o segundo aspecto do texto. É o aspecto de vigilância. Inclusive, tem um trecho nesse verso 36 que é muito mal compreendido. Eu me surpreendo em ler alguns estudiosos e com respostas que eu acho que não são satisfatórias. Porque o texto fala que nem os anjos sabem, nem o filho sabe, só o pai. E a maioria dos estudiosos que eu li quer dizer alguma coisa do tipo assim, que a divindade de Deus ficou escondida ou ofuscada, ou é como se tivesse desligado a onisciência. Imagina Deus estando entre você e diz, mas estou sem onisciência, tá bom? Você fala, não, mas o senhor não é Deus. Não, mas a onisciência ela desligou o botãozinho aí até eu voltar para o Pai. Como assim? Você é Deus, mas você não é onisciente? Então essa explicação ela é horrível porque Deus é apresentado como semideus. Mas nós temos que lembrar que o nosso Salvador não é só Deus, Ele é plenamente humano. Então uma das coisas mais difíceis de eu explicar para vocês é que ao mesmo tempo que Ele era onisciente, Ele também aprendia. Que Ele era onipotente, Ele também precisava de água, de comida, Ele tinha todas as coisas e ainda precisava ser alimentado. E não tinha riqueza nenhuma. Embora Ele fosse dono de tudo. Ele era autossuficiente, mas Ele precisava que alguém o sustentasse. Mas peraí, Ele era autossuficiente ou precisava de sustento? Os dois. Ele era onisciente ou aprendia? Os dois. Porque Ele era plenamente Deus e plenamente homem. E isso revela para a gente que há características de um homem que também está vivenciando baseado nas promessas que recebeu do Pai. É interessante isso, porque o nosso Salvador também não só é o nosso Redentor que morre por nós, mas Ele é o modelo que nos ensina a viver confiado na promessa do Pai. Como homem que Ele é, Ele também tem limitações e nos ensina a viver descansando nessas promessas. Esse é um aspecto que nós precisamos aprender do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, esse texto nos ensina que há uma incerteza quanto à segunda vinda, que impede qualquer antecipação exata. Não dá para você marcar o dia. Isso não é bíblico, isso não combina com os ensinos de Jesus. Ele não lhes dá informação privilegiada, por assim dizer. Sabe quando a gente chega com alguém e fala assim, eu tenho contatos. Senhor Jesus, eu prometo, eu não falo para ninguém. Só conta para mim. Não tem nada disso acontecendo. Jesus não chega para eles e dá uma informação que seria só para eles e para mais ninguém. É interessante isso, né? Porque tudo aquilo que Jesus disse para os discípulos está gravado no livro mais lido de toda a história.
Jesus não esconde essas informações. No cristianismo não tem grupo privilegiado que tem informação que os outros não têm. É interessante isso. Não tem grupo dos iniciados, entendeu? Não tem diferença de pessoas. Tudo aquilo que é ensinado na Escritura você pode saber e pode falar para todo mundo. Não tem segredo. O Senhor Jesus revela essas coisas para conhecimento de todos. Mas esse é o aspecto do texto que exige vigilância. Em outras palavras, se a gente está seguro acerca das coisas que Cristo revelou, Ele também diz, mas tem coisa que eu não vou revelar a vocês, porque como homem eu não tenho acesso a essas coisas. Eu também vivo baseado nas promessas do meu Pai. E aí eles não recebem essa informação privilegiada, portanto, são exortados a viver em vigilância. E aí, Jesus usa uma das histórias que as crianças conhecem melhor. Então, crianças, atenção aqui. Vocês vão lembrar da história de Noé. A história de Noé é a história de um homem que recebeu uma notícia muito diferente. Uma notícia que surpreenderia todo mundo. Ia chover e ia ter tanta água que o mundo seria destruído. Ninguém acreditou em Noé. O que eles ficaram fazendo? A mesma coisa que eles faziam antes. Brincar. Né? Eles comiam. Eles faziam planos para se casar. Então, a história de Noé é contada porque ela é uma boa história de uma notícia muito importante que vai acontecer, mas que ninguém dá bola. Continua a vida como se nada fosse acontecer. Essa calmaria é um bom exemplo do alerta que Jesus Cristo dá. Em 2 Pedro 2,5 ele é chamado de pregador da justiça. Mas ninguém ouve o pregador da justiça, o pregador do juízo, ninguém ouve. Ninguém dá atenção para aquele que diz, olha, Deus vem trazer juízo. Se arrependam, Deus vai trazer juízo. Ninguém ouve. Esse é um aspecto da história de Gênesis que não fica tão clara, mas que o Novo Testamento nos esclarece. Deus não deu uma notícia privilegiada para Noé, para dizer assim, eu vou destruir o mundo. Eu vou destruir o mundo e só vocês vão ficar sabendo. Não. Ele é chamado no Novo Testamento de pregoeiro ou pregador da justiça. Então ele contou para meio mundo, vamos dizer assim, para todo mundo que estava ao seu redor. Porque não era informação privilegiada. Só que o que as pessoas fizeram? Não deram bola. Esse é um aspecto interessante da história, mas que mostram como todas as vezes, atenção, todas as vezes que nós não moldamos a nossa vida à luz desse evento cataclísmico, nós agimos semelhantemente à geração de Noé. Quando a gente não molda a nossa vida à luz do que vai acontecer, desse evento fantástico que é a vinda do Senhor Jesus, então é como se não fosse verdadeiro. Não, pastor, mas eu acredito. Não, você não acredita. Não, pastor, eu acredito. Não é? Eu acredito que Jesus vai voltar. Eu sei o que você quer dizer. Mas todas as vezes que a gente acredita em alguma coisa, aquilo muda a nossa forma de viver. Se isso não muda a forma de viver, a gente fala, mas não crê. Essa é a diferença entre a nossa fé professa e a nossa fé sedimentada no coração. Há certas coisas que parece que não estão sedimentadas, porque a gente diz que elas são verdadeiras, mas elas ainda não acharam guarida. Eu já expliquei isso antes, eu vou repetir. Quantas e quantas vezes a gente fala assim, nosso Deus é soberano? Você acredita nisso? Você vai dizer, claro, pastor. Mas eu e você não lutamos com ansiedade? A gente acredita, mas você entendeu como a gente acredita? Acredita, mas assim, acredita. Não é? A gente acredita que Deus cuida de todas as coisas, mas a gente não fica desesperado quando sai do nosso controle. A gente acredita que vida de oração é importante, mas a gente ora tanto quanto a gente deveria. A gente acredita que o nosso Deus é Pai, mas a gente não tem um medinho de às vezes perder, né, o privilégio, o relacionamento com Ele, quando a gente está em pecado. Essas coisas acontecem constantemente conosco. Nossa fé é chacoalhada de tal forma que nós não refletimos plenamente na realidade dessas coisas. Isso não achou residência no nosso coração, entendeu? Por isso que a Bíblia fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a ideia de que ela achou morada. Ela ficou fincada no nosso coração. O que acontecia nos dias de Noé é que as pessoas ouviram, mas elas não acreditaram. E nesse sentido, a geração de Noé lembra todos aqueles que podem até falar da vinda de Jesus, mas não moldam suas vidas à luz disso.
Assim como o cataclisma os surpreendeu, o mesmo acontecerá na segunda vinda. Há muita gente que será surpreendida. Não só surpreendida porque vai acontecer, mas surpreendida porque achava que era do Senhor, mas não era. Em Mateus 7, diz que alguns que profetizavam em nome de Jesus, que tinham feito milagres em nome de Jesus, naquele dia dirão assim: Senhor, nós não somos os teus. Aí Jesus fala assim: não, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ele fala: nunca vos conheci. Então, será um dia surpreendente. Por quê? Porque as pessoas não prestaram atenção naquilo que, não se prepararam para aquilo que haveria de acontecer. A vinda, de acordo com o nosso texto, é uma vinda discriminatória. Cuidado para que você não entenda essa palavra de maneira negativa. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz. Eu não estou dizendo aqui que Deus seja preconceituoso. A palavra discriminatória é para separar o seu povo dos demais. A sua vinda é uma vinda discriminatória. Ela faz assim, ó. Ela separa joio de trigo, como diz a parábola. Ela separa os seus daquele que não são do Senhor. O texto fala que, independente de quão próximos são, um é deixado e o outro é levado. Lá nos versos 40 e 41, olha as duas ilustrações que são usadas. Fala que 2 estarão no campo. Veja lá, versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Por que Jesus usa essa ilustração? Para dizer que elas são próximas, essas mulheres. Esses homens são próximos, eles trabalham juntos. Talvez eles tenham ouvido as mesmas coisas, frequentem a mesma igreja, ouçam as mesmas verdades. Um é levado, o outro é deixado. Não significa que Deus escolhe aleatoriamente, não é isso. Não é que você pode ser deixado mesmo crendo nas promessas, não é isso. A ideia é que essa é uma vinda discriminatória, em que pessoas que aparentemente andam juntas, serão de fato separadas de acordo com a sua confiança no Senhor Jesus e nas suas promessas. Então a vinda de Cristo é discriminatória nesse sentido. Mateus 13 é o texto de joio de trigo. Fala que quando ele vem, os seus servos, os anjos, separam joio de trigo. Mateus 25 também fala de bodes e ovelhas, né? Uma separação de animais. Então, são textos que mostram claramente que a vinda de Cristo é uma vinda discriminatória. Essa é uma das funções daquilo que a Bíblia chama de arrebatamento. E eu disse ontem que eu ia falar um pouco de arrebatamento, então aqui é o meu cumprimento da promessa. Arrebatamento é, em suma, separar o povo de Deus dos demais. E essa é uma coisa que precisa ser compreendida. O arrebatamento, ele existe para algumas coisas, eu vou explicar melhor no próximo slide. Mas uma das primeiras, eu quero destacar, é que ele visa fazer aquela colheita, a separação do que até então estava tudo misturado. Separar o povo de Deus dos demais. Porém, há muita confusão quanto a como essa separação é feita, por isso que eu quero gastar uns minutos explicando o arrebatamento, tanto à luz do nosso texto, quanto à luz de outros textos do Novo Testamento. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender do arrebatamento, e essa aqui pode ser surpreendente para alguns de vocês, mas escute antes de você dizer, não é possível. Espera. Ele não é um evento silencioso ou secreto. Aquela coisa que você aprendeu de que de repente as pessoas estão andando e aí sumiu, aí alguém no telejornal fala assim, 10 mil pessoas sumiram na região. Não, aquilo não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Por quê? Porque o arrebatamento, nos 2 textos mais claros em que isso é dito, ele é antecedido por muito barulho. Mas muito barulho. Quer ver? O nosso texto de Mateus 24, que foi o texto que o pastor Jailson pregou no domingo passado, fala assim, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Veja que todas as nações da terra verão, porque vai ser grande poder e grande glória. E no verso 31 há uma referência a esse arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mais explícito ainda é 1 Tessalonicenses 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Escuta isso aqui. Pois, dada a ordem,
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja o que o texto fala no verso 16, eu quero que você preste atenção, como Paulo é enfático. Verso 16 fala, dada a ordem significa um anúncio público. Sabe quando a gente vê aqueles filmes antigos assim, que alguém tocava pam, param, o rei está, aí alguém vai, é isso, dada a ordem. Todo mundo está ouvindo o anúncio. Próxima expressão, com a voz do arcanjo. A ideia é de que um ser celestial vai proferir algo importante. E depois, o ressoar da trombeta de Deus. A trombeta de Deus não pode ser assim, ó. Não pode ser assim. Isso aqui é para que todos ouçam que o rei está chegando. Então, esses dois textos deixam muito claro, e não há base para a gente dizer que só os crentes ouvem, não tem nada no texto que diz isso. É muito barulho, é muito espetáculo para ser perdido. Ele não vai acontecer de forma secreta ou invisível, ele vai acontecer mediante uma demonstração, um display de glória e poder. Ele é um evento público, portanto, distinguindo justos de ímpios. Então não se trata de um desaparecimento sem deixar vestígios. Não é verdade que as pessoas são recolhidas e ninguém viu e ninguém sabe. Não é assim. Pelo contrário, isso é visto de forma nítida, notória, para que todos saibam que existem aqueles que são povo de Deus. Portanto, o texto, ele fala, o nosso texto não fala que dois estarão no campo, um sumirá e o outro ficará lá. Não é isso que ele está falando. É dizer que dois estarão muito próximos. Mas isso não significa que os dois serão salvos. Não basta estar próximo de gente que é salva. Não basta estar próximo de gente que confessa o nome de Cristo. É preciso que nós confessemos o nome de Cristo e aguardemos as suas promessas. Segundo ponto do arrebatamento que a gente precisa entender é que ele não antecede tribulação, como alguns dizem, mas ele é posterior à mesma. O nosso texto de Mateus 24, quando ele fala assim, versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí vem a vinda de Jesus, e os anjos recolhem. Imediatamente após a tribulação. Eu digo isso porque muitos crentes têm aprendido que arrebatamento é para levar a igreja de Deus para ela não estar na tribulação. Não faz sentido. Por quê? A tribulação é ser perseguido por causa do nome de Cristo. Se a igreja é recolhida, quem é que vai ser perseguido? Tribulação não é juízo sobre o povo judaico. Tribulação é perseguição por ser de Jesus Cristo. E Jesus não diz que ele vai nos livrar disso. Ele diz que ele vai nos livrar em meio a isso. Ele vai nos sustentar e nos fortalecer em meio à oposição. Portanto, o texto de Mateus 24 deixa claro que não é anterior à tribulação, mas ele é posterior à mesma. E ele é posterior à ressurreição também. O texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses fala, primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós seremos transformados e então seremos arrebatados. A ideia é de que as coisas próprias do fim, elas acontecem num pacote só. Quem esteve aqui ontem e ouviu a palestra sobre o último dia, deve ter tido um panorama sobre as várias coisas, os vários eventos que acontecem naquilo que a Bíblia chama de último dia, o grande dia, o dia do Senhor. Tá? Então, é como se o arrebatamento fechasse o cuidado de Deus com os crentes. Então agora, observe isso, porque agora vem a aplicação do porquê que Deus arrebata. Você poderia perguntar, ok pastor, entendi, acho que eu entendi, mas assim, para quê? Então presta atenção. Dois propósitos do arrebatamento. O primeiro eu mencionei ontem, e eu vou reforçar hoje, para que aqueles que não estiveram ontem possam entender. O primeiro propósito é livrar-nos do juízo que cairá sobre ímpios e desfará a terra. Lucas 17, ele usa analogia tanto de Noé quanto de Ló. Diz assim como aconteceu com Noé, assim como nos dias de Ló. O que essas duas histórias têm em comum? Deus arranca os seus antes de trazer juízo. Deus tira os seus antes de trazer castigo.
Essas duas histórias têm esse mesmo ensinamento. Então, o que Jesus está nos ensinando? De que o arrebatamento é o momento em que nós somos suspensos para que o Senhor, então, vá lidar com aqueles que não se renderam a Ele. E vá desfazer essa terra para fazer novos céus e nova terra. Essa parte vem depois do nosso culto, tá bom? Não vou falar sobre ela agora. O segundo propósito, e esse aqui é tão precioso e a gente precisa valorizá-lo. A segunda finalidade é o casamento. É a chamada bodas do Cordeiro. É o início do gozo eterno. O texto que a gente leu, em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala que o arrebatamento acontecerá para que estejamos para sempre com o Senhor. E na história da teologia, aquilo que deveria ser o alvo mais fantástico de tudo era ver o Senhor Jesus Cristo. A chamada visão beatífica. A grande e gloriosa visão, o momento de estarmos com o Senhor Jesus. E aí, o que o texto de Tessalonicenses nos ensina é que quando formos arrebatados, finalmente a gente vai estar para sempre com Ele. E entenda um pouco do que isso significa para discípulos que andaram com o Rei dos Reis e de repente Ele subiu para os céus. Você consegue entender isso? Você tem o privilégio de andar com Jesus, em que você não tem que ouvir as bobagens dos seus amigos, que tinha conversa melhor, de que tinha ensinamento o tempo todo. Você está com o próprio Deus te ensinando. De repente, o que ele diz? Pessoal, eu preciso ir. Não, Senhor, fica aqui. É o que eles queriam. Mas os anjos falam assim: o que vocês estão olhando? Do mesmo modo como o viste subir, ele descerá. E o arrebatamento é finalmente o cumprimento de tudo isso. Você lembra da oração de Jesus em João 17? Pai, que eles estejam comigo onde eu estiver. O arrebatamento é o cumprimento dessas coisas. Finalmente eu e você seremos levados para estarmos juntos com o Senhor Jesus. Então, arrebatamento não é para ser entendido como essa coisa, às vezes, mística e sem propósito. É para que nos dê livramento do juízo e gozo da presença, a alegria da presença com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, caminhando para o fim do nosso texto, os versos 42 a 44 vão falar de vigilância. Jesus termina dizendo assim: portanto, vigiem. Olha lá o versículo 42. Tem uma ordem. Ele fala assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E aí tem a ilustração do ladrão, né? A ideia é que o ladrão, ele vem quando a gente menos espera. Então o que você tem que fazer? Você tem que vigiar o tempo todo. Se você soubesse quando viria, você ficaria sossegado. E esse é um aspecto interessante. Por que Deus não dá aquele segredinho especial? Vou contar para você, mas por favor, não fala para os outros. Ele não faz isso porque ele sabe que isso relaxa eu e você. Já pensou se a gente soubesse quando seria atacado? A gente só ficaria vigilante um pouquinho antes, não é? A gente ficaria relaxado todo o resto do tempo. Mas Jesus nos ensina a ficarmos vigilantes sempre, ao não nos trazer informação sobre quando vai acontecer. Aquele que vigia, mas agora vem duas coisas importantes sobre vigilância que eu quero destacar para você. Aquele que vigia, ele faz duas coisas. Pense num vigia em tempos antigos em que tinha cidades com torres e você tinha que ver o que estava chegando. O vigia, ele tanto alerta em relação a perigo, ele fala assim, perigo está chegando, né? Ele alerta para o perigo, ele fala, cuidado, se preparem, está chegando aí um exército inimigo. Mas ele também anuncia a boa nova que está chegando. Ele fala assim, está chegando aí um mensageiro, ele vem trazer uma notícia. Então, o vigilante, ele faz as duas coisas. Ele anuncia a boa nova que está chegando, mas ele também alerta contra o perigo. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós devemos fazer a mesma coisa. Nós também alertamos os outros com respeito ao perigo. Quando você vê pessoas andando em pecado, pessoas que não estão dando a mínima para a vida com Deus, o que você deve fazer com eles? Acorda, cara. Enquanto é tempo. Hoje é dia de salvação. Acorda. Agora. Não deixa para amanhã. Isso é alertar contra o perigo. Mas também anunciar a boa notícia. A porta da arca ainda está aberta. Você não quer entrar? Venha. A boa notícia, a boa nova de redenção. Veja só. Livrar-se do perigo do pecado e anunciar o evangelho são decorrentes de uma vida de santidade. Eu quero que você entenda que ser vigilante é isso. Quando a gente está vigilante, quando nós vigiamos e oramos para que não entremos em tentação, um primeiro aspecto é de que a gente foge do perigo, do pecado. E é isso que nós devemos fazer. Perceba que todas as vezes que eu e você pecamos, nunca foi depois de uma reflexão profunda nas coisas do Senhor Deus. Foi sempre quando a gente baixou a guarda. Quando a gente baixou a guarda, aí a gente tomou uma na cara.
Quando a gente deixou de se proteger, aí nós apanhamos. A ideia é que quando você cessa de vigiar, você se torna suscetível ao perigo. Por isso que Pedro, muito sabiamente, disse assim: cuidado com o leão que ruge em derredor. Estava falando de Satanás, o diabo é como um leão que ruge em derredor. Ele está esperando alguém para devorar. Ele está rodando, procurando alguém para atacar. Então, livrar-se do perigo é um dos aspectos, mas anunciar o evangelho também é decorrente de uma vida de santidade. E é isso que Jesus quer no fim dessa história. Ele quer destacar, incentivar a necessidade de uma vida santa. Inclusive o texto que a gente leu na liturgia, você pode ver, o finalzinho dele diz o quê? Versículo 10? Dá uma olhada na sua ordem de culto. Fala assim, 11. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. E aí continua o texto dizendo, vivam assim, estejam preparados dessa forma, sejam vigilantes dessa maneira, com vida limpa. Eu quero terminar com um ensino que pode parecer muito estranho, mas eu peço que você acompanhe mais poucos minutinhos de atenção e eu fecho, porque isso aqui é precioso para a gente. Olha só, pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas é verdade. E eu não vou ter tempo de ler os textos porque é muita coisa para ensinar de uma só vez, mas eu quero que você pegue a ideia, depois você pode estudar isso. A vinda de Cristo, de acordo com alguns textos na Escritura, está perto, de acordo com outros textos está longe, e de acordo com outros textos ninguém sabe. Minha pergunta é, está perto, está longe ou ninguém sabe? Se você fala, está perto, então não está longe. E aí não dá para dizer que não sabe totalmente, porque você sabe que pelo menos está perto. Se você fala, está longe, então não está perto, e não dá para dizer assim que não sabe, porque você sabe que está um pouco longe. E se ninguém sabe, você não pode dizer se está perto ou se está longe. Então minha pergunta é, está perto, está longe ou ninguém sabe? Os três são verdadeiros. Há textos na Escritura que falam da sua iminência, proximidade. Há textos que falam que está longe. E há textos que falam que ninguém sabe. Aí você fala, pastor, que contradição. Essa Bíblia eu achei que era de Deus aí. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Presta atenção, olha que bonito. Perto é em termos de perspectiva. Quando a gente tem perspectiva das coisas, a gente diz, olha, eu me preparo para isso. Sabe quando você quer muito alguma coisa e você trabalha duro para isso? E eu pergunto para você, quando é que você acha que você vai alcançar? Ah, pastor, vai levar um tempinho, mas eu estou firme. Perspectivamente está perto. Por quê? Porque você sabe que é uma questão de aguardar e vai chegar. Quando Jesus Cristo ensina sobre iminência, é porque embora a gente não saiba exatamente a hora, nós temos a perspectiva de que está perto. Nós vivemos como se fosse acontecer logo. Longe porque algumas coisas precisam acontecer antes. Então, há um sentido em que a Bíblia diz assim, ó, não pense que Jesus vem assim, do nada. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Então ele prepara a gente para algumas coisas que vão acontecer antes. E ninguém sabe porque os sinais alertam, mas eles não quantificam. Isto é, eles preparam você, mas eles não dizem quando exatamente. Então, o que a gente aprende disso? E aqui vem o que eu aprendi há pouco tempo. Quando Jesus fala perto, sabe o que ele promove em você? Expectativa. Quando ele fala longe, o que ele promove em você? Serviço. Quando ele fala ninguém sabe, ele promove vigilância. Se ele fala só perto, você para tudo. Você fala, está perto. O que eu vou fazer? Está perto. Vamos esperar, né? Não, perto inspira expectativa. Mas ele tem que falar para você assim, calma, tem coisa para acontecer ainda. Porque senão você não serve e cuida das coisas desta vida e promove o reino de Deus anunciando a sua vinda. E ninguém sabe é porque você vigia em todo o tempo. Olha que interessante, o que eu aprendi é que essas coisas não são excludentes. Expectativa, serviço e vigilância tem que estar presente em todos nós. Por quê? Está perto, está longe e ninguém sabe. Então eu quero terminar combinando essas reações. O que isso nos ensina? Vamos voltar para os dois temas da nossa mensagem. Segurança. Queremos crentes que lutam contra o pecado, que suportam as aflições, que se alegram nas perseguições, impelidos pela realidade de sua vitória. Se é seguro que Cristo já volta, se eu estou seguro disso, então eu não luto contra o pecado como se dependesse de mim. Já viu gente dizendo assim, ó, faça como se dependesse de você. Não! Não faça isso. Faça como se dependesse de Deus, porque aí sim você tem vitória. Não seja um legalista. Faça porque depende do Senhor Deus.
é a vitória do seu Filho que me move a lutar contra o pecado, que me move a suportar as aflições, que me move a me alegrar mesmo sendo perseguido. Por que isso está na Bíblia? Porque é a vitória de Cristo. Eu estou seguro. Entendeu o que é segurança? Essas coisas de agora, essas coisas difíceis do tempo presente, eu as suporto e eu luto contra elas, impelido pela vitória de Cristo. E a vigilância é, queremos crentes que lutam contra o pecado, que suportam aflições e perseguições, alertados para os perigos deste século. Isto é, ao mesmo tempo que eu estou seguro da vitória, eu não brinco com aquilo que é perigoso. Eu sei que esse mundo é mau, que este século não é favorável ao Senhor, e que o príncipe deste mundo me procura para devorar. Portanto, eu sou vigilante, porque eu quero reconhecer os perigos desse mundo. Então, entenda que as duas coisas são necessárias na sua vida. Eu e você devemos desejar lutar contra o pecado, suportar aflições e suportar as perseguições com essas duas ideias em mente: segurança e vigilância. Eu oro a Deus para que você seja encorajado pela sua palavra e você seja um crente que sabe equilibrar esses dois aspectos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Te agradecemos porque ela nos ensina a não sermos pendentes só para a segurança e nos tornando por demais otimistas, ou só para a vigilância, nos tornando pessimistas e desesperados. Mas o Senhor nos ensina a equilibrar a realidade da vitória do teu Filho com a certeza de que este mundo é mau. E pedimos que essas realidades escatológicas nos ajudem a ponderar, a refletir sobre como devemos viver neste mundo. Portanto, Senhor, desperta o teu povo nesta manhã. Desperta o teu povo para aquilo que o Senhor quer de nós. Dá-nos segurança em ti mesmo e dá-nos vigilância por obra do Espírito em nós. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém.